amigos, boa tarde e noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso momento de oração, de reflexão, Momento de Maria, promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Como sempre, vamos começar com uma leitura e uma breve reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós sempre abrimos o Evangelho ao acaso, e hoje ele foi aberto no capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. Parece bastante oportuno para os nossos dias, não é? E foi aberto na parte da instrução dos Espíritos, é o item 14, e que é sobre o duelo. E o Espírito que nos fala é de Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. E ele nos diz, começando com uma pergunta: que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso a tirar satisfação que me é cobrada ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes com verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra, muitas vezes dita até sem querer, ou até mesmo inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho já fica machucado e vós lhe respondeis de uma maneira agressiva e acontece a provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agistes como cristãos. Que contas prestareis à sociedade se a eliminais de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado o marido a uma mulher, um filho a sua mãe, as crianças o seu pai, e com ele sustento delas. Certamente aquele que fez a ofensa deve uma satisfação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que arriscar a vida daquele que tem direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que algumas vezes pode se encontrar gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que lhes são caros. Não é somente o amor próprio que está em questão. O coração está também ferido e sofrendo. Mas além de ser estupidez jogar sua vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que morto infamante, deixará por isso a afronta de existir? Não é certo que o sangue derramado, produzirá mais barulho sobre um fato que, se for falso, deve esquecer-se por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve se esconder no silêncio? Resta-lhes, portanto, a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação que frequentemente, já nessa vida, deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morre, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar a seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Aí, então, desaparecerão todas as causas de desavenças e com elas os duelos e também as guerras que não passam de duelos entre povos. Aí a gente, no primeiro olhar, fala duelo é uma coisa que não existe mais. Não existe mais naquela forma que nós estudamos em história, né? Em que pessoas envolvidos marcavam dia, hora, local e as armas que iam utilizar, espada, pistola. Mas nós vivemos um duelo muito maior hoje, um duelo de ideias, com consequências, eu diria até, muito mais graves do que aquele tipo de duelo que envolvia, basicamente, duas pessoas, suas famílias também, é claro. Mas hoje nós duelamos por tantas e tantas coisas. Quantas e quantas vezes o texto nos fala, aqui no fim, que parando tudo isso, esses duelos, essas contendas, pararão até as guerras. E as guerras o que são, senão, hoje em dia, o que nós vemos?
duelo de ideias, de interesses, de egos, de desejo de poder econômico. E ele nos diz aqui que às vezes, por uma palavra muitas vezes dita sem querer ou até mesmo inofensiva da parte dos vossos irmãos, o vosso orgulho fica machucado. E o que é que nós vemos hoje em dia, se não essas contendas todas, por causa de motivos absolutamente fúteis, como uma partida de futebol? A gente sabe que em torno disso gira um enorme mecanismo econômico, mas nós nos deixamos levar por isso. Quantos já perderam a vida por causa de um time de futebol? O que era para ser um esporte vira um verdadeiro duelo. Esse ano, outra vez, ano de eleições, nós vamos falar muito nisso, porque a questão não é a eleição, o partido A, B, C ou D. A questão é o nosso egoísmo. A questão é o nosso orgulho. A questão é que não sabemos ainda desejar ao outro aquilo que nós desejamos para nós. Nós ainda desejamos impor os nossos pontos de vista, as nossas ideias, os nossos sentimentos. E daí nós temos tido resultados desastrosos. Nós vemos todos os dias nos noticiários quantos homicídios, feminicídios, tudo é motivo para violência. E essa violência ela não é promovida apenas por um partido, por uma torcida organizada. Essa violência existe em nós, ou não. Há dentro de cada um de nós ainda, ou não há, orgulho, vaidade, amor próprio ferido, raiva, desejo de vingança. Quantas e quantas vezes nós dizemos que não é uma questão só de justiça? Será que só desejamos justiça? Ou no fundo, desejamos vingança? É uma questão que só cada um de nós pode responder a si mesmo. Mas é uma questão que vale a pena a gente olhar, porque quando essas questões desaparecerem, e aí vão desaparecer as causas dessas desavenças, os duelos agora não são duelos, são duelos de uma forma diferente. E as guerras que não passam de duelos entre povos. Dentro de um mesmo país, os povos estão duelando por causa da província A, B, separatismo aqui e ali, tantos países ainda com essa ideia de separação, quando nós devemos pensar, pelo menos é o convite que o Cristo nos faz, sermos uma única família universal. Então, Francisco Xavier é muito feliz aqui nas suas palavras. Vale a pena a gente dar uma olhada, ler, pensar, meditar nesse item 14 e nos seguintes também, que quem nos fala é Agostinho, né? O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seus semelhantes que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Olha a gravidade das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Fica esse convite à reflexão. O que me move a defender aquilo em que eu acredito? Certamente o que me move não é o amor cristão, porque o Cristo, que veio viver o amor, que veio ensinar para a gente através do seu exemplo, em nenhum momento duelou com ninguém. Ele foi firme e incisivo todas as vezes que foi necessário, mas foi sempre amoroso, foi sempre justo, nunca vingativo. Vamos refletir um pouco mais na vida de Jesus, nos seus ensinamentos e como ele se comportou diante das ofensas. Se a gente olhar a figura de Jesus, tantas vezes ofendido por nós, que resultou inclusive na sua crucificação, exemplo a seguir nós temos, depende de nós. Vamos apacentar nossos corações, nossas mentes e vamos ser um pouco mais fraternos. Vamos duelar um pouco menos uns com os outros.
Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento. Mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos do MAP. Disciplina. Hoje quero lhe falar sobre disciplina. Disciplina não significa rigidez, mas sim uma maneira de se conduzir para atingir um objetivo. Muitos pesquisadores só conseguiram resultado pela perseverança, pela constante dedicação ao seu trabalho. O conhecimento específico requer uma atenção e repetidas tentativas. Para se chegar a uma conclusão de uma tarefa, há que se ter disciplina, e cada desvio, a retomada em direção do alvo. A indisciplina leva à desatenção, à falta de compromisso, à falta de confiança em sua capacidade de realização. Procurem estabelecer dentro de vocês metas, pois viver por viver não traz felicidade para ninguém. O processo de aprendizado requer uma disciplina constante. Desviar-se do objetivo acontece a cada momento, porém, devemos estar conscientes e atentos para reiniciarmos do ponto que paramos. A dedicação ao trabalho tem que ser total. A assiduidade, a acomodação à rotina, sem, contudo, estagnarem, procurando sempre novos conhecimentos, torna-o mais suave. A necessidade de diversificação. O lazer é importante. Devem procurar maneiras de se distraírem, não deixando que o dia a dia lhes seja pesado. Experimente a sensação de felicidade ao abraçarem uma causa. Tudo que fazem com amor dá certo. A criança precisa aprender o que é disciplina. Ao conduzirem seus filhos, façam-no com ternura, com energia, sempre atentos para corrigirem os erros, evitando a violência das palavras, a violência física. O amor é o maior mestre. Disciplina se aprende. Para se ter disciplina, é necessário estar atento e disposto. O poder mental é exercitado. Quanto mais exercitado, mais poderoso se torna. Os atletas seguem uma disciplina árdua para moldarem seus corpos e estarem aptos para a disputa. Assim, vocês devem moldar suas mentes para conseguirem ultrapassar suas dificuldades. O saber requer constante aprimoramento. Quanto mais se aprende, mais se tem a aprender. Os espíritos evoluídos são fruto da constante necessidade de aperfeiçoamento. Todos podem, todos devem procurar superar suas limitações. Não há idade para o aprendizado. Comecem hoje. Revejam seus objetivos de vida. Deem o melhor de si em tudo que fizerem. Nas tarefas mais simples, o amor se diferenciam pela forma como conduzem suas vidas. Não se abstenham dos momentos felizes, das horas de abstração, de contemplarem as estrelas, o mar, a água, as flores, a música, os frutos e as árvores. Quanta paz podemos extrair das árvores? Quantas lições elas nos proporcionam? Comparando-as ao ser humano, vemos que são pródigas ao alimentar, ao proteger, abrigando da chuva e do calor. Suas raízes profundas comparam-se à nossa fé, que nos mantém de pé, não nos deixam cair diante das tormentas. Sua seiva é como o nosso sangue. As impurezas são eliminadas. A presença de Deus é constante na natureza. Sempre que a tristeza estiver diante de vocês, renovem-se ouvindo as vozes do universo. Refaçam suas energias pela energia do cosmos. Rezem. A introspecção, o voltar-se para dentro de si, dá forças para resistirem a quaisquer problema. Paz, muita paz para todos que aqui a vieram buscar e que certamente as terão recebendo. Fiquem com Deus e com as bênçãos dos Espíritos Superiores e da falange de São Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos na nossa doce e amada Mãe Maria, que já nos aguarda com seus braços abertos, acolhendo-nos no seu manto sagrado, no seu colo de mãe, passando à frente,
de todas as nossas necessidades, dos caminhos tortuosos que estamos trilhando, trazendo suas bênçãos, jorrando seu amor incondicional sobre todos nós. Doce e amada Mãe, te suplicamos por aqueles irmãos que estão mais necessitados do que nós, os que se encontram enfermos, os que se encontram sem abrigo, os que se encontram perdidos. Abençoai a todos, Mãe, envolvendo-os no teu manto sagrado de luz. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Mãe querida, gratidão pelo teu amor incondicional, pelas tuas vibrações amorosas que foram jorradas sobre nós neste seu momento sagrado, Mãe. Continue sempre junto a nós, ajudando-nos a trilhar o nosso caminho com serenidade, com fé, com confiança, na certeza de que dias melhores estão por vir. Obrigada, doce Mãe Maria. Que assim seja, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs que frequentam nosso querido MAP em qualquer um dos tantos polos existentes no Rio, Estado do Rio, São Paulo e Portugal. Convidamos a cada um a se deixar tocar pelos amigos espirituais maiores através desse exercício de relaxamento e meditação tão importante para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Com certeza, criaremos uma psicosfera favorável para que os trabalhos possam ser desenvolvidos com eficácia, através do amor, através da consciência que todos temos das grandes necessidades dos nossos irmãos que nos procuram a fim de ter a cura, a fim de ter a libertação. Façamos que os nossos ouvidos ouçam verdadeiramente esses poucos minutos de relaxamento e meditação. Mentalize a cor azul, sinta esse azul penetrar todas as suas células através da respiração. E vamos agora dizer mentalmente: a paz que reina em todos os universos infinitos preenche e toma conta de todo o meu ser. Vivo mergulhada na divindade que está dentro de mim, que aquieta meu coração, que melhora a minha saúde, que me dá energia, refaz as minhas células, rejuvenesce o meu organismo. Deus está dentro de mim, sabendo, ouvindo e vendo tudo que faço, que digo, que penso. Confio nessa força. Continue sentindo-se mergulhada nessa cor azul, que acalma todas as vibrações. Você está serena, repousada, esquece-se de tudo. Sintonize agora com o infinito cósmico, com o Pai, esse Deus de amor, que é o Deus de todas as religiões, é o Deus de todos os corações. Essa divindade enche os universos com a sua sabedoria, seu poder, seu amor, sua bondade. A Ele aspiram todos os seres que evoluem, toda a vida, em todos os pontos do universo. Tudo que foi criado, a natureza, os vegetais, os animais, os seres humanos e os que estão acima da humanidade, tudo aspira a unir-se a Deus, a essa força que está no universo, no âmago de tudo, que é imanente, mas que é transcendente a tudo. Por isso, tudo tem ânsia de melhorar para unir-se a Deus. Diga agora mentalmente, sem palavras, do fundo da alma: entrego ao Criador Todo-Poderoso, ao Pai amoroso e bom,
todas as minhas dificuldades e problemas, fraquezas e enfermidades, angústias e dívidas, tudo que me perturba, tudo que me faz sofrer. E nas suas mãos eu deposito todo o meu ser. Os tesouros do universo pertencem a ti, ó Pai, mas são meus também, porque sou sua filha, sua herdeira. Tudo que é meu virá às minhas mãos no momento oportuno, porque o Pai me ama e jamais me deixará desamparada. Desejo nesse instante a todas as criaturas do universo a felicidade completa, tal como eu desejo para mim. Mas especialmente as pessoas que agora eu mentalizo. Confie no Pai. Ninguém resolverá melhor nos nossos problemas e nada no mundo abalará minha confiança em Ti. Sinta-se em si a força revigorante da divindade. Você melhora cada vez mais. Distribua amor e bondade. Faça de sua vida um pequenino raio de sol, iluminando todos aqueles que se aproximam de você com a alegria que parte de você. Deixe que a divindade que habita em ti conserve sua paz e tranquilidade, ainda que no meio das maiores turbulências. Por isso, repita várias vezes durante o dia: estou cada vez melhor, tudo vencerei. Seu pensamento é forte, domina tudo, sua paz é irradiante, sua serenidade inatingível. Conserve essa quietude. Você vencerá sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.